sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Essa audiência pública, para a gente falar um pouquinho sobre o CIMUB, eu quero já aqui anunciar a presença da professora doutora Mayra, pró-reitora estudantil, que já compõe aqui os trabalhos desta casa, representando aqui a professora Nara também, da Universidade de Taubaté, a senhora Maria Lúcia, que é chefe de gabinete também, que está representando o vereador Vanoni aqui nessa audiência pública, o senhor André, assessor parlamentar, representando a vereadora Vivi da Rádio, a senhora Simone, presidente do CIMUB, também que compõe a mesa dos trabalhos aqui conosco, o senhor Mário, coordenador financeiro do Colégio Tableau, que também compõe a mesa dos trabalhos conosco, e o senhor Gerson, vice-presidente do CIMUB, que também compõe a mesa dos trabalhos. Eu gostaria de inicialmente já passar aqui na lateral, tem os dois funcionários da casa, Larissa e o nosso amigo Tiago, que também a população pode pegar para colocar, quiser fazer uma pergunta, se inscrever, para poder questionar o conselho, na pessoa da senhora Simone, presidente do conselho. Eu gostaria que o senhor Tiago e também a senhora Larissa pudesse já se manifestar para poder fazer, me parece que algumas pessoas querem fazer alguns questionamentos, tá? Antes de passar a palavra para a senhora Simone, esse ano, mais uma vez, a gente vem fazer, a Simone também, que representando o vereador Bilili, a assessora parlamentar. Esse ano, como todos os anos, a gente vem fazendo essa reunião do CIMUB, essa audiência pública do CIMUB, porque a gente entende cada vez mais melhorar o processo do CIMUB e fazer com que a gente possa estar ainda mais transparente e as bolsas de estudo possam chegar a quem precisa, né? Infelizmente, há muitos anos, uma praxe dessa situação, muitas vezes os alunos tentaram driblar o processo do CIMUB e por várias vezes fiz denúncias de bolsas de estudo irregulares, amparado nesses documentos. Essas bolsas foram retiradas dessas pessoas, porque infelizmente, por mais que o processo, você entregue documento, você faça a fiscalização, a assistente social faça o papel dela, ainda a gente tem dificuldade, porque algumas pessoas tentam driblar o processo do CIMUB, e que gente que tem condição de pagar a faculdade. Isso que é mais triste ainda. Pessoas que têm condições de pagar a faculdade tentam burlar o processo do CIMUB para não pagar, os espertinhos, né? Mas graças a Deus o processo fica cada dia mais transparente e a gente consegue identificar esses problemas, né? E a internet foi uma maravilha para a gente em certos pontos, que a gente consegue pegar o nome desses alunos que foram contemplados e na rede social desses alunos e comprovar, né, a ostentação. Inclusive o judiciário falou aí que é a própria meio de prova para poder retirar essas bolsas de estudo, porque uma das bolsas de estudo que foram retiradas no ano passado, que nós denunciamos para o conselho, essa menina, há 7 meses anterior, estava em Nova York, no momento que o dólar estava mais de R$4, e essa moça foi contemplada com bolsa de estudo, né? Então, assim, o CIMUB, em particular, nosso gabinete tem feito uma fiscalização muito grande nesse sentido, porque a gente entende que essas bolsas precisam ir para quem realmente está na expectativa de receber essa bolsa, né? Não que as outras pessoas que ali pagam seus impostos, fazem sua participação como cidadão na sociedade, não tenham direito, mas a gente primeiro precisa atender aqueles que mais precisam da bolsa de estudo, que é uma demanda grande. Como diz a Odila, nossa secretária de Finanças, acho que essa colocação, quando ela faz, é muito inteligente. O cobertor é curto para o corpo grande. A demanda é muito grande, que a gente tem de pessoas que buscam essa oportunidade, porque eu falo que, ao invés da gente ficar entregando, não que eu seja contra isso, eu acho que cada momento da vida do ser humano precisa ser analisado. Ao invés de investir-se tanto
em dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E é uma bolsa de estudo que faz isso, porque eu sou prova viva que as pessoas podem realmente transformar a vida dela e a vida da família delas com uma oportunidade de estudo. Por isso que militei no Diretório Central do Estudante, por isso como vereador tenho militado desde o primeiro dia nesta casa para que a lei do CIMUB pudesse ficar ainda melhor, transparente. Fui ameaçado de morte no começo, na época, quando eu comecei a mexer nessa cumbuca, e sem medo enfrentei, porque eu entendo que essas pessoas precisam se formar e precisam de uma oportunidade, né? Não é ficar dando esmola para as pessoas, mas uma oportunidade. E que pagam seus impostos merecem realmente ter uma oportunidade. E a Bolsa CIMUB é uma grande oportunidade. Então, quero de antemão fazer esse esclarecimento e dizer que esse ano, mais uma vez, nós encontramos algumas dificuldades dentro do processo do CIMUB. Está aqui a Simone, que estava em férias, quero agradecer, atendeu o telefone, conversou comigo, mas o período de inscrição do CIMUB é uma dor de cabeça muito grande para nós, principalmente para eu, o vereador, aqui que mais fala do processo do CIMUB, porque acaba o meu celular, a rede social, a Câmara Municipal. Para vocês terem uma ideia, mais de 400 pessoas passaram pelo meu gabinete nesse mês de janeiro, né? Enquanto alguns vereadores nessa casa não tiveram a mesma demanda, nós no gabinete tivemos mais de 400 pessoas. Isso demanda orientação, porque o edital saiu num período que o aluno ficaria fora da inscrição do CIMUB. Liguei para a Simone, liguei para o prefeito, liguei para o Gerson, que está aqui presente também, liguei para o doutor Jean, que é o vice-reitor da universidade, que à época estava respondendo pela universidade, a professora Nara estava também de férias, preocupado, porque o aluno não teria a mesma oportunidade de fazer inscrição, principalmente os alunos mais carentes. Eu fui presidente do DCE, eu me lembro muito bem que um aluno vendeu a moto dele para poder, olha gente, um bem que ele conquistou com a vida de trabalho dele, para poder fazer sua rematrícula na Universidade de Taubaté. E aí, a inscrição do CIMUB esse ano ia até dia 25 de janeiro. Falei, impossível, os alunos que mais precisam dessa bolsa vão ficar fora do processo. Está aqui a Pró-Reitoria Estudantil, que deve receber muita visita nesse mês de janeiro na Pró-Reitoria Estudantil. Me preocupei. Falei, olha, se a inscrição da Unital vai até dia 31, a rematrícula, no mínimo esse edital tinha até no dia 31. A minha preocupação, porque os alunos mais carentes vão ficar fora do processo. E pior, senhores, a Unital mudou uma deliberação para os alunos que são matriculados, as pessoas que já são alunos da universidade. Olha, se você tem lá uma dívida na Unital, você quer fazer sua rematrícula, além da rematrícula você tem que pagar 20% do que você deve para poder fazer sua rematrícula. E se você é aluno que vai para o último ano da faculdade, você tem que pagar 75% do que você deve, senão você não vai poder fazer sua rematrícula. Você imagina? Uma pessoa que não teve condições de pagar no último semestre as suas mensalidades, você acha que com essa crise que a gente está vivendo, ele vai ter 75% desse recurso para pagar? Não vai ter. Eu disse ao vice-reitor, inclusive me deu a liberdade de reeditar essa deliberação feita pela Universidade de Taubaté, que é uma deliberação perigosa. Vai deixar muitos alunos de fora do processo de fazer matrícula e suas rematrículas na universidade. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo uma crise financeira muito grande. E essa rematrícula desse aluno é muito... Se ele não tiver condições de fazer... A gente teve um aluno que veio nos procurar, pagou 4 anos de mensalidade de forma pontual à universidade. No último ano ficou desempregado, ficou com uma dívida de R$9 mil. Esse aluno tem que dar para a universidade quase R$6 mil. Você acha que um aluno desempregado, sem condições financeiras, tem condições de pagar R$6 mil para a universidade? Não tem. Ele tinha R$2 mil para poder fazer sua rematrícula. No último ano da faculdade, está sendo barrado pela universidade para fazer sua rematrícula. Por isso que questionei a inscrição do CIMUB, precisava ir até dia 31. Porque o aluno carente a gente está deixando de atender. Aí você vai falar, nossa, mas ele fez dívida. Eu não quero pensar que, inclusive a gente está ouvindo aí desse ministro, que faculdade é para uma elite. Não.
Faculdade é para todos que têm um sonho de estudar e que querem estudar e que lutaram para isso, que muitas vezes se sacrificam, tiram dinheiro do bolso, tiram da boca da família para poder fazer a sua faculdade. Esse tipo de discurso eu não vou aceitar. Inclusive, tenho feito esse enfrentamento muito grande aqui na Câmara Municipal. Porque quem tem condições que paga a faculdade. E olha, faculdade pública nesse país é para rico, não é para pobre. Eu estive dentro de uma faculdade pública e a maioria das pessoas que tem lá, vocês podem ver os carros populares, todos os professores, os carros importados, mais de 100 mil reais, são dos alunos que estão estudando. Porque o pai tem condições desse aluno estudar, se preparar para poder fazer uma faculdade pública, infelizmente. E aí sobra questão de bolsa de estudo, tem que correr atrás de bolsa de estudo. E o CIMUB é uma grande oportunidade. Por isso que eu fiz alguns questionamentos. A gente fez, acho que a Simone está com uma caneta ali, um dos questionamentos orçamentário, é quanto que a gente tem de recurso para o CIMUB esse ano. Eu venho batendo numa tecla o seguinte, quanto a gente está investindo, porque educação não é gasto, educação é investimento. Não adianta a gente investir em todas as áreas e não investir em educação. País que não se investe em educação é um país atrasado. Então, a educação de nível superior é importantíssimo, é fomentação de ideias. Então, é importante. Quanto que a gente tem de recurso hoje, já é disponível no CIMUB 2019, até, porque a gente sempre fez o balanceamento dos que estão formados, dos que desistiram, dos que trancaram a matrícula, a gente tem todos esses questionamentos. Quantos inscritos a gente teve esse ano? Só dos inscritos vocês vão ver que as pessoas querem estudar, mas elas precisam de oportunidade, porque todos os anos é muitas inscrições que as pessoas fazem. E qual a estimativa para o resultado parcial e final do CIMUB? Que é uma coisa que eu acho que o CIMUB esse ano tentou, de alguma forma, agilizar o processo para que o aluno que vai para o curso técnico, aqui quero parabenizar o Tableau, que sempre tem dado total informação para os alunos vêm nos procurar, conversar conosco. É um colégio que tem, ao longo desses anos, mostrado realmente a importância desse aluno estar cursando num colégio que realmente pode amparar, porque os alunos sempre vêm falar muito bem do colégio. Então, tanto o curso técnico quanto o ensino superior. Então, a universidade já é de praxe que vem fazendo isso há muito tempo, né? A minha preocupação, que aí mudou esse período de inscrição para esse ano, foi o período que eu estou falando para vocês. Nós estamos aqui com uma aluna de medicina, essa aluna passou em segunda chamada, e todo mundo sabe que a segunda chamada de medicina, muitas vezes, demanda uma semana a mais. Por quê? Porque as faculdades públicas, as federais, as estaduais, geralmente você faz matrícula no mesmo período que a Universidade de Taubaté, que é onde libera as vagas, os alunos começam a migrar do curso da Unital para os cursos federais. E os nossos alunos de Taubaté, eles se esforçam, eles lutam, a família muitas vezes tira da boca para poder fazer a sua matrícula, fazer a sua rematrícula, negociar. E esse ano, nós estamos com um caso de uma aluna, que já está, depois vai falar que está inscrita, vai ficar fora se a gente não deliberar, se o conselho não deliberar em abrir uma exceção para poder essa menina fazer a sua matrícula, a sua inscrição no CIMUB. Por isso que nós pedimos sempre que pudesse chegar a primeira semana de fevereiro, que ela começasse em janeiro e terminasse na primeira semana de fevereiro, porque a gente sabe que a gente consegue atender as segundas chamadas. Esse é conhecer a Massabarro da universidade, que a gente conhece como é que funciona. Esse aluno, ele precisa ter um tempo hábil, e o tempo hábil na primeira semana. Muitas vezes o aluno, e eu faço uma pergunta para a pró-reitora, se a senhora puder anotar, quantos alunos ainda não fizeram a sua rematrícula na universidade? Muitos. Nós estamos aqui indo para a segunda semana de fevereiro. Eu garanto para vocês que isso ultrapassa mais de 1.000 alunos na Universidade de Taubaté. Nesses últimos 10 anos que eu conheço a Universidade de Taubaté. Sabe quando esse aluno vai fazer a matrícula? Lá para a semana que vem, que daí ele recebeu um pouco de férias,
guardou um pouco de dinheiro, pediu para o tio, para a tia, para a avó que fez o empréstimo, para poder fazer sua rematrícula. Ele conseguiu negociar na universidade e pagar a sua mensalidade e fazer sua matrícula. Por isso a minha preocupação sempre em atender os alunos mais carentes. A minha preocupação é que esses alunos vão ficar fora do processo se a gente não hoje deliberar nesse sentido para atender esses alunos. E eu garanto que esse aluno que está aqui não tem R$7.000 mensais para pagar a faculdade. Ela precisa, ela é taubatiana, ela pagou seus impostos aqui, lutou para poder fazer a faculdade e precisa hoje que a gente possa falar por ela, e por isso que eu já estou falando por você, porque eu acredito em você. E é uma médica da nossa cidade. Se a gente recebe tanto aluno de fora, a gente tem que valorizar os nossos. Ainda mais que curso de saúde e educação podem pagar em trabalho. A gente está falando tanto problema na área de saúde, essa mudança da deliberação, na verdade da lei que a gente fez aqui na casa, que foi uma coisa que eu vinha pedindo desde o começo do mandato, que o aluno possa pagar em trabalho, se ele não tiver em dinheiro, se ele recebe uma bolsa financiamento, se ele não tiver em dinheiro, que ele pague em trabalho. Que ele vai lá para o posto de saúde, para o pronto-socorro, para as UPAs atender a população. Ou na escola, ajudar os alunos. Então são essas coisas que a gente está vivendo. Quero passar a primeira pergunta também para a Simone. O NIS esse ano, todos os anos, o NIS sempre teve... O que é o NIS? Número de inscrição social. É um número onde todos os programas sociais que a Prefeitura de Taubaté tem, ela oferece, do governo federal, ela oferece para atender o munícipe taubatiano. Então é um número de inscrição que vai dar entrada, corrige-me se eu estiver errado, a Simone tem muito mais especialista, expert nisso, que ele tem, ali está Bolsa Família, habitação, tudo ele precisa passar por esse NIS. Se ele não tivesse número de inscrição social, nenhum benefício que ele possa vir a receber da prefeitura, ou do governo federal, ou do governo estadual, ele não entra. E muito bem aplicado pelo conselho que esse aluno tenha o NIS. Esse ano nós tivemos um problema, porque não tinha uma fila específica para atender os alunos de inscrição do CIMUB, que gerou um problema para os alunos. Os alunos vinham reclamar muito aqui, falou que não tinha, que tinham entregue X senha por dia, eles tinham dificuldade, então é uma pergunta que a gente faz também. O período de inscrição, como eu falei, já faço uma sugestão para o conselho, que a gente possa olhar com carinho. A Simone é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, ela sabe disso, e que a gente no próximo ano, a gente possa olhar com mais carinho para esse período de inscrição. O próprio conselho, porque infelizmente nós vamos deixar uma situação muito ruim para os alunos esse ano, desse período de inscrição. Porque o período de inscrição prejudicou demais os alunos esse ano, então que a gente possa já para o próximo ano. As alterações no edital que também tiveram esse ano, que é a exigência emitida pela cartola eleitoral. A lei não diz que ele tem que entregar esse documento, mas por uma deliberação do conselho, acho justa, quanto mais documentos entregarem, menos fraude a gente vai encontrar no CIMUB. Achei muito importante essa entrega, porém, a comprovação também de residência, se o aluno, a gente tem caso, o aluno tem 17 anos, ele não tirou o título, ele vai fazer o título, não sai ali o período de declaração de 5 anos que ele tem um título de domicílio em Taubaté. Ele é domiciliado e tem o título há 5 anos na cidade de Taubaté. Se o aluno não tem nem 18 anos, ele não consegue comprovar que ele tem 5 anos aqui. Que tenha esse item, porém, que possa ter outros itens, que possa ter o outro item que comprovante de escolaridade comprovante de histórico escolar ou conta, alguma conta, nome de um familiar, de alguém, nos últimos 5 anos, como foi nos anos anteriores. Também porque se você entrega uma conta com o nome do seu pai ou da sua mãe,
né? Ou a sua própria conta em 5 anos. Além dessa certidão que você vai entregar, você está comprovando que você tem 5 anos que mora no município de Taubaté. Então, achei justo, acho que muito correto, porém a gente tem que, além desse documento, pedir outro, continuar pedindo o que a lei pede. A certidão também, que deveria ser uma opção de comprovação e não uma exigência, pois houve casos de candidatos que residiam no município comprovando há mais de 5 anos, porém ainda não fez a transferência do título. A gente tem um problema aqui de um aluno que está cursando a Universidade de Taubaté, que é do Ceará, mora em Taubaté há 6 anos. Ele tem conta em Taubaté, residência em Taubaté há mais de 6 anos. Porém, como todo mundo sabe, não tem o título na cidade de Taubaté. O título dele ainda é lá do Ceará. Você vai falar, nossa, mas ele é um irresponsável. Não, não. Infelizmente, essa é uma exigência desse novo ano. E esse aluno ficou fora do processo por causa dessa exigência. Porque, na verdade, isso é uma exigência que foi feita nova para os alunos. Agora, mesmo que ele faça, percebam o seguinte, mesmo que ele faça a transferência para cá, o registro de título dele vai estar lá no Ceará. Mas ele mora aqui mais de 6 anos. E ele tem como comprovar, porque ele formou aqui no ensino médio em Taubaté. Perceba que esse aluno, ele formou na cidade de Taubaté, né, o colegial. Ele mora mais de 6 anos, porque a família toda mora aqui mais de 6 anos, e ele não consegue comprovar, porque mudou-se o edital, ele é obrigado a comprovar através desse documento do cartório eleitoral. Do cartório eleitoral ele não vai conseguir comprovar, mas esse aluno formou na cidade de Taubaté, vereadora Lorene. Ele mora aqui mais de 6 anos, ele tem como comprovar que ele mora de mais de 6 anos, ele trabalha registrado há mais de 6 anos na cidade de Taubaté, porém ele não consegue comprovar porque o documento edital fala que ele não pode, porque o título tem que ser da cidade de Taubaté. Então, eu acho que a gente precisa rever também essa questão. Comprovação de gás. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês vão falar, nossa, vereador, mas é impossível uma coisa dessa. Tem aluno que vem perguntar para a gente o que é bacharelado e licenciatura. Infelizmente. E agora eu estou falando como professor, Simone. Os alunos, cada um tem uma particularidade. Tem aluno, por exemplo, que vem aqui e fala para mim assim, a comprovação de gás, mas como é que eu vou comprovar que eu gastei? Essa comprovação, para quem tem gás encanado, é muito fácil. Qualquer um. Quem tem gás encanado em casa, é fácil, porque chega uma conta para você, você consegue comprovar. Agora, eu desafio aqueles que têm botijão de gás que peça nota fiscal nos lugares. Muitas vezes você compra na porta da sua casa, o gás passa aquela música horrível, você pega na porta da sua casa, vai pedir a nota fiscal para o cara que está na porta da sua casa, não pede, né, o recibo. Então, assim, isso também prejudicou muitos alunos. Eu acho justo, mas assim, não tinha na outra, mas tem nessa. Eu acho que a gente precisa rever. Para aqueles que têm gás encanado em casa, mas não são todos os domicílios de Taubaté que tem gás encanado. O aluno que tem o botijão de gás, ele não consegue comprovar que ele comprou aquele gás. A não ser que o próprio conselho entenda que aquele valor... Perceba o seguinte, é um risco muito grande. Se ele colocar lá, eu não sei nem quanto está o gás hoje, acho que 80, agora está R$88, né? R$88, o conselho vai considerar R$88, né? Dos últimos 3 meses. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, tem gente que o gás dura 4 meses. Tem gente que o gás dura 1 mês. Como é que você vai fazer uma análise dessa questão de gasto com gás? É uma coisa que também fica essa pergunta. Outra coisa que a gente já falou, acho que a Simone esclareceu para a gente também, é a questão da bolsa custeio. Me preocupa muito os alunos que estão vindo para fazer a inscrição do CIMUB e que são de escolas particulares. A lei, no artigo 2, ela fala que o aluno precisa, para concorrer à bolsa custeio, o aluno precisa entregar o histórico escolar. E se ele foi de escola particular, ele precisa comprovar que ele teve bolsa, ele foi bolsista.
E esse ano, numa das questões do edital, inclusive dos parágrafos, documentos necessários, não exige, percebam que dá dupla interpretação, não exige daquele aluno que ele entregue o histórico escolar comprovando que ele estudou com bolsa de estudo. E aí vai ter uma dificuldade nessa questão da avaliação desses documentos, porque nessa entrega não foi exigido dos documentos necessários. Olha, quando eu peço documentos necessários para a inscrição, tudo bem que num outro artigo lá na frente exige, mas dos documentos necessários, se eu falo para você, os documentos necessários para você entrar no vestibular, para fazer um vestibular são esses, e lá na frente eu exijo outro, eu estou tendo uma dupla interpretação. Estou exigindo de você, nos 45 segundos do tempo, uma situação que eu não combinei com você. Mas está lá num parágrafo no próximo artigo. Não. Dos documentos necessários. Lembrando que todos os alunos entram na Bolsa Custeio. O aluno ele fez a inscrição no CIMUB, o edital é claro e a lei é clara. O aluno entrou na Bolsa CIMUB, ele automaticamente, vereadora Lorene, ele é incluído na Bolsa Custeio. Por quê? Porque tem um índice matemático que faz com que faça uma análise financeira, depois comprovação pela visita da assistente social que realmente, que aquele documento que ele entregou e que foi exigido dele, que ele é um aluno carente. Então, todos os alunos entram na Bolsa Custeio. Desses alunos, 20% das bolsas fica para os alunos carentes, com maior índice de carência. Lembrando que os alunos de medicina, de área de saúde em geral e educação, ficam fora do processo de Bolsa Custeio, mesmo que ele seja carente. Por quê? Porque a lei mudou. A lei colocou que esses alunos entrem direto para a Bolsa Financiamento, porque ele tem que devolver para o fundo ou em recurso financeiro ou em trabalho para a Prefeitura de Taubaté, para o povo de Taubaté, que eu acho transformação social. O aluno quem pagou aquela bolsa de estudo dele foi os impostos de todos nós. Ele vai devolver para o povo de Taubaté em forma de trabalho, muito bom, para em prestação de serviço para o povo de Taubaté. Melhor que dinheiro, porque depois que cai lá no cofre público, sabe-se Deus qual é a prioridade dos governos. Pelo que a gente está vendo, ministro da Educação falando que não é todo mundo que tem direito à educação, né? Citando fake news de fala de Cazuza que não existiu, chamando o povo de brasileiro, ministro da Educação chamando o povo brasileiro de ladrão. Nós estamos num problema sério nesse país, né? Então, assim, eu só quero fazer essas pontuações porque eu acho que a gente tem muito a avançar. Todos os anos a gente conseguiu avançar nessas discussões. E aí eu já quero fazer um apelo à mesa, porque acho que a Simone é uma pessoa que está à frente, é a presidente do conselho. Nós temos um pepino grande para descascar aqui, viu, pró-reitor? Nossa aluna de Taubaté, sem fazer cursinho, passou em medicina e ficou fora do processo CIMUB, por questão de prazo. E assim, a mãe está aqui, a família está aqui, está se empenhando para que essa menina possa entrar na faculdade. Vai se endividar para poder fazer a matrícula e a gente precisa deliberar e sair com uma resposta para essa menina daqui. Porque a gente tem que pensar num todo. Então, quero já deixar aqui as minhas colocações. Vou passar para a vereadora Lorene, porque daí, Simone, você já responde tudo de uma vez, porque daí a gente não volta muitas vezes a mesma pergunta. Bom, vereadora? Obrigado pela participação da senhora aqui nós que estamos juntos na Comissão de Educação desta casa esse ano. Muito obrigado. Obrigada, vereador Douglas, presidindo essa audiência, todos os colegas aí profissionais da Prefeitura e da Universidade também. Não quero deixar uma pergunta, mas é uma contribuição e ressaltar e agradecer, na verdade, o trabalho, e foi mais para isso que eu vim, do vereador Douglas, que me ensina, né, com relação a CIMUB, é o nosso mestre aqui na Câmara Municipal, especialista no tema e que estuda e se aprofunda, ele e toda a equipe, viu, assessores e assessoras, porque, de fato, faz com muita responsabilidade
a tentativa, o esforço e conquistas que possui no avanço dia a dia, ano após ano, desse processo que é muito sério, né? Porque, como Vossa Excelência colocou, se refere também, é de interesse de toda a população de Taubaté. Quando a gente trata o assunto Universidade de Taubaté, parece que estamos falando de um público específico, de alunos, mas a gente está falando da cidade inteira, né? De um povo que tem por costume, cultura e história estudar nessa universidade, é a grande maioria da população. E quem não estuda, de alguma forma, vai ter algum contato com uma prestação de serviço, com a universidade em algum momento. Principalmente nos serviços de saúde, em que os cursos da área de saúde, da medicina, por exemplo, têm toda uma interface com o atendimento de saúde dos munícipes, né? O que eu somo coro com o que o vereador já falou é com essa necessidade da gente discutir critérios de edital com clareza, com antecedência, em grupos de trabalho e de forma assim, como nessa audiência, né? Porque mais pessoas vendo e ouvindo, elas veem e ouvem melhor, né? Então a gente reduz a possibilidade de erros. Alguns critérios eu recebi no meu gabinete também, questionamentos, pessoas passando por dificuldade no processo de inscrição, porque como foi o caso citado do gás, né? As pessoas ficam ali, como fazer isso? E vou poder, não vou poder? Então, são assuntos que nós temos capacidade de resolver. São problemas que temos capacidade de resolver, sem, acho que, grande dificuldade. O que eu sugiro, ao invés de questionar, é uma sugestão de que a gente possa mesmo fazer um grupo de trabalho, aproveitando, deixa a indicação da Comissão de Educação, Cultura e Turismo dessa casa, que agora eu e o vereador Douglas vamos implantar uma agenda de reuniões, né, para que as reuniões da comissão serão públicas, já deixo isso para toda a população, com pautas, né, deixadas claras, transparente, publicidade previamente, para que quem quiser venha participar dessas reuniões. Quando tivermos processos e projetos para serem debatidos com o tema, a gente vai fazer essas reuniões públicas. E a universidade, a Simone, enquanto representante aí do CIMUB, né, do Conselho, possa estar sempre presente e que a gente agende uma com esse tema específico, inclusive, se for o caso, fica uma sugestão, né, para que a gente possa rever juntos o edital, os termos. Brilhante, vereador, não quero ser repetitiva, mas nessa questão da previsão de documentos, que daí lá no final do edital prevê mais uma coisinha ali diferente, cria uma insegurança para a população, para quem está pleiteando a bolsa, né? Então, não vou ficar repetindo o que ele listou, até porque eu aprendi com ele, fiquei aqui para entender, conhecer melhor com o vereador Douglas, que me representa nessa questão do CIMUB. São tantos assuntos, né, vereador? Aí alguns vereadores vão se especializando numa coisa, em outra, e esse é um trabalho coletivo muito positivo que a gente faz aqui na casa. Então, fica essa indicação de que a gente possa se reunir numa audiência ou na comissão mesmo, para fazer um trabalho de revisão, de sugestão com a própria população, quem sofre ali na pele, né, as dificuldades de atingir e cumprir com o edital, para tornar ele cada vez melhor. Obrigada. Agradeço a vereadora Lorene. E só reforçando, foi uma reivindicação antiga da vereadora Lorene, nesse sentido das reuniões da Comissão de Educação. E logo que a gente assumiu junto, foi o primeiro ato que nós fizemos, que essas reuniões possam ser públicas e que possam ser debatidas pela população e que a população possa contribuir. É o que a gente quer, que a população venha mesmo, contribua. Não só essa comissão, mas eu, então, presidente da Comissão de Fiscalização Orçamentária, a vereadora Lorene trouxe uma sugestão, no primeiro momento já foi acatado, no ano passado, e esse ano também, novamente, nós vamos fazer pública essas reuniões. E quanto mais a gente puder deixar claras essas questões da população participar, e a gente pede mesmo que venha para questionar, né? Acho que todos nós temos condições de contribuir, porque muitas vezes a gente está tendo um retrato daquele momento, mas muitas vezes a pessoa tem uma outra visão, um outro retrato, e a gente precisa realmente conversar, falar com a população e receber. Então, acho que fico muito feliz, a gente vai ter 2 anos aí muito, muito frutuoso. Muito obrigado. Simone. Boa noite a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar vindo esclarecer e falar do CIMUB. Primeiramente, eu acho pertinente dizer que
os senhores devem conhecer a legislação que rege o CIMUB, e o nosso colega de trabalho, Oswaldo, que conduziu muito bem esse período, né, que deixou o legado dele, mas pela lei ele não poderia continuar, porque a lei diz que tem que ser, a presidência tem que ser o mandato por 2 anos, com uma recondução, e ele cumpriu todo esse período. E a lei também diz que a presidência tem que sair da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de indicação pelo senhor prefeito. Tá? E aí, por isso, hoje eu estou aqui. Ele solicitou que eu e o Gerson ficássemos à frente do CIMUB. Tá? Então, é mais um desafio para nós dois, que nós temos todas as nossas outras funções enquanto diretores da CEDIS, mas, assim, como cabe à CEDIS administrar todo esse processo de seleção, e lá é uma Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, e o que a gente quer? Que quem tem esse nível de carência, enquanto assistência a gente nem fala mais carência, fala vulnerabilidade social, nós temos que atingir mesmo quanto maior número de pessoas que tenham acesso à oportunidade de estudar. Então vamos lá, esclarecendo essa questão do Oswaldo, que algumas pessoas disseram que nós dois queríamos o lugar do Oswaldo, enfim, o Oswaldo é um companheiro nosso. E até eu brinquei com ele, Oswaldo, eu vou aceitar o CIMUB, mas você tem que ficar comigo, porque também ele tem mais expertise, enfim, mas agora eu e o Gerson estamos conduzindo bem o processo. O cronograma. Nós montamos o cronograma e isso o vereador ele tem razão. O que nós pensamos? Vamos adiantar o processo, porque o aluno muitas vezes não tem conhecimento da lei, porque a lei fala que quando é financiamento tem que retroagir ao 1º mês após a matrícula dele na universidade. Então, nós construímos um cronograma, reunimos o conselho, tá? Inclusive com representantes da Unital, e nós fechamos do dia 7 de janeiro a 25 de janeiro a inscrição para os alunos. Aí o vereador me ligou e disse, apesar da gente entender, né, porque a Unital estava presente e concordou com esse período, né? Apesar da gente entender que o CIMUB é um sistema de bolsa do estudo municipal que nada tem a ver com a instituição de ensino, com a Unital. Porém, a gente sabe também que muitos cursos ofertados estão ali. E aquele aluno muitas vezes deixa para a última hora porque não tem dinheiro. Vai vender uma coisa, como disse o vereador, vai vender outra. Aí eu estava de férias, eu e o Gerson nos falamos depois da ligação do vereador. O Gerson entrou em contato, ou foi o doutor Jean, agora eu não me lembro, que entrou em contato com ele e solicitou que nós estendêssemos até o dia 31 de janeiro. E assim foi feito. Tá? O edital foi republicado. E o caso pontual da nossa estudante aqui de Taubaté, o Gerson disse que já até a orientou, que entre com uma solicitação por escrito, um requerimento para o Conselho Municipal de Bolsa de Estudos, que isso vai ser levado, discutido e deliberado no Conselho. Tá? E nós vamos ter é isso que o Gerson, inclusive, já orientou a família quanto a isso. O senhor me perguntou quanto ao orçamento. A LOA desse ano, nós temos 6.250.000 destinado a bolsas de estudo, ou seja, é o orçamento mais alto da CEDIS, tá? É destinado à concessão de bolsa de estudos. Claro que nós temos que fazer um cálculo aí da mantença daquelas pessoas que já têm bolsa. Então, o que vai ficar disponível para novas inserções é 1.200.000 mais ou menos. Isso a Finanças está fechando ainda com a gente, mas o último levantamento que eu fiz com a LOA e passei para Finanças é 1.200.000 para novas bolsas, novas concessões. O número de inscritos, a última vez que eu vi, foram 746 inscrições, tá? Que já fizeram, que se interessaram por participar do processo do CIMUB. O NIS, que o vereador mencionou. O NIS, ele foi uma inovação da legislação, uma alteração que foi feita na lei de 2018. A gestora do Bolsa Família, do Cadastro Único Bolsa Família, é a Darça, que fica no mesmo prédio que a CEDIS. Nós fizemos uma reunião com ela e teve sim uma senha, uns entrevistadores para fazer o NIS só das pessoas que iam concorrer ao CIMUB. Exclusiva. Até às sextas-feiras, ela deixou o dia inteiro só para CIMUB. Fora essa fila, isso, na verdade, foi ela que nos passou,
tá? Que tinha uma fila exclusiva, eu e o Gerson questionamos por escrito para compor o nosso processo de atos do CIMUB 2019. Então, mas aí eu não sei o caso específico, eu acho que a Darcy que teria que responder isso com mais propriedade para você, tá? Mas assim, o que ela nos passou é que não havia necessidade de chegar às 5, 6 horas da manhã, porque ela tem um número X que ela já deixou reservado com a capacidade de entrevistadores dela daquele dia para atender só a CIMUB, tá? Então isso até eu vou esclarecer com ela, que com precisão eu não sei rebater esse assunto. O Gerson quer se manifestar sobre isso? Bom, boa noite a todos, presidente. Aproveitando esse tema aqui que a gente está falando agora do cadastro único, efetivamente das pessoas que procuraram o cadastro único para fazer a inscrição do CIMUB. Então, a Simone falou, foram 746 inscrições. Dessas 746, 596 foram novos cadastros feitos pelo cadastro único. Então, existia, sim, 2 guichês exclusivos para os interessados, em atendimento na parte da manhã, aqueles que não conseguiam ser atendidos na parte da manhã, agendados para o período da tarde, e que não conseguiam ser atendidos naquele dia, no período da tarde, assim sucessivamente. Evidentemente que as pessoas que chegaram lá no dia 27, 28, encontraram uma fila gigante, porque deixaram para o último dia, e a gente atendeu, na medida do possível, esses agendamentos. Fala no microfone, Simone. Talvez na hora que tivesse chego lá no cadastro único não tivesse informado que vieram para isso ou simplesmente pegaram uma senha do cadastro único. Mas a gente está dizendo que realmente existia. E se a gente está falando de um número de 596. Sim. Funciona assim, quando você chega, você fala, onde você quer ir? Lá na recepção, eu quero ir no cadastro único. Se ele falar, eu quero ir no cadastro único para inscrição do CIMUB, ele seria direcionado para esse. Pode ser que esses casos pontuais tenham acontecido entregue uma senha por falta de comunicação, né, entre a pessoa e falar, eu quero isso. Porque a gente, né, chega lá de manhã é uma loucura, chega bastante gente. Sim, mas a gente... Claro. Mas eu queria aproveitar isso daqui, aproveitar a oportunidade, vereador, para agradecer a Darcy, porque ela realmente fez um grande trabalho, os números são expressivos e se aconteceu alguma falha dessa comunicação, a gente se compromete ao ano que vem melhorar esse processo, tá? O pessoal que está acompanhando a gente pela internet também, aí pela TV Câmara, a pergunta da assessoria do vereador Bilili é que teve um problema na questão da identificação dos alunos que foram até o prédio da CTI, no caso da inscrição do NIS, tiveram essa dificuldade. Acho que por sugestão, inclusive daí do vereador, da assessoria do vereador Belia, a assessora Simone, que a gente possa para o próximo ano, e aí o Gerson está se comprometendo. Eu acredito que até uma identificação visual, sabe? Assim, tipo uma folha de sulfite. Um banner. Sabe? CIMUB. Acho que dá para imprimir e falar para os alunos. Porque os alunos, muitas vezes, que eu falei para vocês, eles não sabem o que é bacharelado e licenciatura. Parece bobagem, mas a gente pega isso aqui. Você vai falar, o aluno vem conversar com a gente, eu vou fazer uma faculdade. Que faculdade você vai fazer? Eu vou fazer engenharia. Então tá bom, é bacharelado. Bacharelado? Não vou fazer bacharelado. Quer dizer, tem essa dificuldade, né? Então, assim, chegar num local desse, primeiro que eles não sabem nem o que é NIS. Né? Então, a gente tem que explicar o que é NIS para eles. Então, assim, e a gente, por isso que assim, a
a gente está aqui na Câmara para dar orientação, para ficar acompanhando, porque essas coisas acabam acontecendo. E eu conversava aqui com a pró-reitora, também teve muita reclamação dessa situação do NIS lá na Universidade de Taubaté. Então, realmente a demanda é muito grande. Por isso que eu acho que o período de inscrição, a gente precisa, e não é culpa de vocês, eu já venho falando para o prefeito municipal. Nós já estendemos esse ano. A mão de obra para o conselho, para a inscrição é muito pouca. O Lucas, que atende lá no conselho, ele fica doido, né? Nós tivemos dificuldade, por exemplo, como o edital mudou, nós ligávamos para o Gerson, ligávamos para várias pessoas para ter um mínimo de resposta. Por quê? Porque a chance da vida daquele cidadão que está nos procurando, se ele entregar um documento errado, ele fica excluído do processo. Você imagina um aluno que fez um sacrifício para fazer a matrícula e ficar fora do processo porque muitas vezes está dando dupla interpretação. Por isso que nós, aqui do gabinete, acho que todos os gabinetes que estão aqui, que foram procurados, a gente ligou no conselho do CIMUB, né? Ligou lá e questionou e perguntou. Eu muitas vezes fiz documento e fiz questão de fazer essa audiência, porque é o seguinte: se o aluno entrega a inscrição do CIMUB e o sonho da vida dele, que é o sonho, gente, porque senão ele vai gerar uma dívida. Perceba o seguinte: nada garante que esse aluno possa ganhar a bolsa, mas se esse aluno estiver entregando a documentação correta, sendo verdadeiro e realmente precisar dessa bolsa, porque quem comprova depois disso é a assistente social que vai comprovar se documento que ele entregou para o CIMUB ele é carente, esse aluno a gente está fechando uma oportunidade, porque a partir do momento que faltar um documento, tiver dupla interpretação, ele é desclassificado, ele não entra nem na lista de espera. Vereador, só uma colocação que é bem pertinente. Esse conselho, essa administração desse conselho, gostaria de deixar bem claro que a gente já está analisando algumas fichas, tá? E nos deparamos com alguns erros por parte dos alunos. Então, quando ocorrer um erro na ficha de inscrição, infelizmente ele vai realmente ser excluído do programa porque o processo já se encerrou. Mas, por exemplo, existem casos que a gente já analisou, onde o aluno declarou gastos com transporte, R$175. Eu fiquei com esses números na cabeça. E na ficha de inscrição ele preencheu R$49 de gasto. Ou seja, automaticamente ele está, as informações são conflitantes. A gente quer deixar bem claro que a gente vai publicar a lista dos aprovados, eles têm 48 horas para entrar com recurso. E nesses casos específicos, onde ele entregar uma conta errada, alguma coisa no sentido, e tiver condições, documentalmente falando, de comprovar que o gasto dele é de 175, sim, aliás, é de 49 e não de 175, ou vice-versa, a gente vai aceitar. Agora, outros casos tristes, mas são reais, né? Na ficha de inscrição, é claro que a gente, quando a gente fala que os gastos com alimentação limitam-se a R$100 por membro da família. O fulano declarou 5 pessoas no seu grupo familiar e colocou como gastos com alimentação R$700. Essa pessoa está excluída do programa. E está claro na ficha de inscrição. Abre parênteses e fala, limitando-se ao valor de R$100 por membro do grupo familiar. Então, não. Eu fui pessoalmente apresentar na Unital uma inscrição de um aluno, fui acompanhar uma aluna. Quando a presidente conferiu toda a documentação, diz assim para ela. Falar no microfone, melhor. Tem que transcrever depois. Aperta, fica apertando. Puxa um pouquinho mais. Fica apertando. Eu fui com uma aluna para entregar a ficha lá na Unital. Foi conferir toda a documentação dessa aluna e a atendente informou que ela precisava ir no financeiro, pedir o histórico financeiro. Essa aluna só fez a matrícula, ela não tem histórico financeiro, né?
E aí a gente questionou com a atendente o porquê que estava pedindo, sendo que no edital não estava pedido o histórico financeiro. Eu até liguei no gabinete do senhor para buscar mais informação, para ver se a aluna tinha se enganado, e realmente foi informado que no edital não pediu o histórico financeiro. Essa aluna não entregou o histórico financeiro, mas a gente ficou na dúvida, porque foi cobrado o histórico financeiro na faculdade. Sim, Simone, eu acho que você está vendo uma certa confusãozinha da sua parte. A gente realmente não pede histórico financeiro. Exatamente. A universidade provavelmente deve pedir esse histórico para refazer a matrícula, enfim, para saber se o aluno está aqui, porque a gente desconhece essa ficha. Para gente, para gente isso não existe. Então acho que tá acontecendo algum equívoco da sua parte. Mas se a Unital pediu, você tem que tirar essa dúvida com eles e não com o eu SIMUB. acabei entregando, entendeu? A aluna entregou a documentação. Sim. Mas a aluna ficou apreensiva em ser excluída Não. pelo fato da moça da Unital ter informado que precisava desse histórico. Não. E ela é uma aluna nova, fez a matrícula, ela não tem histórico. Acabei- ela apenas pagou a matrícula. Eu acabei de frisar aqui Entendeu? que a gente vai ser bem flexível no que a gente puder. As informações que forem prestadas de maneira incorreta e que, vamos dizer assim, vão excluir automaticamente o aluno na ficha de inscrição, isso a gente não vai ter como fazer, reabrir processo e tudo mais. Agora, informações que sejam erradas e apresentam um documento e ele tenha como corrigir isso, ele vai ter 48 horas depois da publicação dos aprovados e dos desaprovados, vamos chamar assim, que a gente vai fazer a publicação de 2 listas, daqueles que foram contemplados e aqueles que foram reprovados. Esses têm 48 horas para poder interpor um recurso lá com a gente. Tá? Obrigada. Então, me permitir. Surgiu uma questão aqui, acho que a gente pode tentar aproveitar esse momento para pensar uma solução, porque eu acho que ela pode trazer problemas futuros. Então, se a gente conversar aqui, vamos lá. Na legislação, o edital tem que seguir a legislação, e Douglas já deu toda essa instrução aí para gente, para quem acompanha de casa também. O artigo 2º, inciso 5º, coloca... Da lei ou do decreto? Da lei, tá? Da lei, Da lei? Simone. Isso, da lei. Coloca ali a necessidade de comprovação de ter cursado todo o ensino médio em uma instituição de ensino público ou ter cursado todo ou parte do ensino médio em escola particular com bolsa de, no mínimo, 50% de desconto para concorrer à modalidade de custeio. Eu faço um paralelo com a minha situação. Eu estudei em escola pública a vida toda e fui para o colégio da Embraer. Lá é tido como um colégio privado, né? Ele é de direito privado, mas eu fui bolsista os 3 anos. Então, quando eu fui fazer vestibular, por exemplo, nos editais, eu tinha acesso a cotas, né, de renda, porque eu fui bolsista o tempo todo. Então, você pode estudar em escola particular, ok. Aí, lá no edital, a gente não tem essa previsão da lei, mas até se não tivesse, talvez fosse um problema menor, se não tivesse previsão nenhuma, porque aí a gente se apega à lei, né? O problema é que tem uma previsão que eu acho que cria uma dúvida, traz uma confusão, que é a letra D lá, né, que página que tá isso aqui? No item 4 das modalidades de bolsa, aí vem item 1, bolsa custeio, e aí letra D. Para aqueles alunos classificados que comprovarem documentalmente terem cursado o ensino médio, parte em escola particular e parte em escola pública, a concessão da bolsa limitar-se-á à alíquota de 50% para esta modalidade de custeio. Então, se não tivesse isso daqui, acho que era menos problemático, mas talvez ainda não estivesse atendendo a lei de deixar claro o que está na lei, mas seria menos problemático, porque da forma como está escrito aqui, é absolutamente diferente do que está previsto na lei. Não é que a pessoa vai ter 50% de bolsa. O item C, ele explica? Deixa eu tentar ver. Vamos ver aqui. Nesta modalidade, deverá o aluno classificado comprovar documentalmente que tenha cursado no todo ou em parte o ensino médio em uma instituição de ensino público.
ou privado com bolsa de até 50%, que não está escrito. A gente tem que frisar bem, vereador, a gente até já discutiu isso aqui, né, presidente? O decreto e o nosso edital, ele complementa a lei, ou seja, eles vêm se autocomplementando. Não tem como a gente prever tudo em uma lei, porque a gente vai os pontos principais e depois a gente vem dissecando nos decretos e nos editais, tá? Então, a pessoa, o candidato, ele evidentemente tem que ler todo o edital. Se ele sabe que ele vai poder participar em todas as modalidades de bolsa, e ele lê que na bolsa custeio, onde ele vai poder participar também, existe a possibilidade, de acordo com o grau de carência dele, de ser contemplado por essa bolsa, ele deve nos apresentar o comprovante do histórico dele ou uma declaração dizendo isso. Então, não adianta ele ler só os documentos necessários para fazer a inscrição. A gente até falou isso com a Magali e com o Douglas aqui antes de iniciar a sessão. Estão os documentos principais. Agora, para cada modalidade, existem pré-requisitos. Se ele vê que ele estudou em escola pública, sendo bolsista de 50%, ou um período sim, outro não, e não junta esse documento, a gente entende que ele não pode participar dessa modalidade. E a gente não tem que exigir o histórico do aluno, a gente não faz parte dos critérios do CIMUB exigir esse histórico, e sim da universidade, ou seja, para você cursar a universidade, você tem que apresentar seu histórico. Na maioria das vezes, esse documento vem com a gente. Então, se existir, por exemplo, eu estou dizendo o que a gente vai fazer quando dá análise dos documentos. Eu identifico que, por exemplo, a vereadora Lorenita vai poder, ela se enquadrou e vai participar dos 20% da modalidade bolsa custeio. E lá não tem o seu histórico, a gente pode entrar em contato e pedir para a pessoa esse histórico. Então, se a pessoa lê a lei, o decreto e o edital, de verdade, pode até existir uma possibilidade de dupla interpretação, mas eles se autocomplementam. Então, não adianta eu ler só os documentos que eu preciso e não ler os pré-requisitos de cada modalidade. Aí eu concordo plenamente com o seu raciocínio, eu sou a primeira a defender. A gente tem aqui um monte de casos também, né, Douglas? De concurso público, a pessoa vai pleitear o concurso público, mas não leu as regras e depois, enfim, leitura é uma dificuldade do nosso país, da nossa cidade não é diferente. E é claro que as pessoas deveriam ler tudo. No entanto, eu reforço aqui, então, a gente precisa fazer um esforço aí num grupo de trabalho, até porque mudar regras com frequência não é positivo para processos como esse, né? A forma de escrever e tal, traz uma insegurança que vai, com certeza, trazer muita dificuldade para vocês no processo de avaliação, que a gente já está prevendo aqui, né? E para nós, vereadores, que vamos receber as reclamações também. Cria aí um ambiente de insegurança para as pessoas e, como você bem colocou, eu concordo com o raciocínio, a pessoa tem que ler o documento inteiro. No entanto, não é um problema, e melhor se a gente puder melhorar isso e deixar com clareza todos os documentos necessários ali juntos, né? Como a Magali mesmo estava me apresentando, discutindo comigo essa questão, sabe melhor do que eu, lá no começo tem lá o que você precisa para critérios para ser elegível, para participar. Na qualidade de documentos pessoais, são esses. Então aqui, ó, preciso disso, atendo. Documentos necessários, esse, tenho. Pronto, vou participar. Modalidade, eu vou ler quais os requisitos da modalidade que eu queira participar de bolsa. Uma frase resolveria, né? Então, leia lá no item 5. Blá, 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 documentos a mais que a modalidade que você vai pleitear também vão necessitar. Então, assim, vereador. Dá pra gente melhorar, realmente a gente está em busca de uma melhora, né, Simone? E, presidente, a gente quer chamar bastante atenção para isso. A gente reescreveu esse edital, a essência dele ainda é a mesma, foram inseridos alguns pontos, mas o edital antigo falava do que pode e do que não pode no mesmo parágrafo, sabe? Então a gente colocou, são esses os critérios, essas pessoas podem participar, essas não podem participar, os pré-requisitos de cada bolsa são essas, sabe? Então a gente ouviu bastante gente, a gente falou muito realmente com o Douglas e com a Magali, com a assessoria do vereador Guará, na pessoa da Cíntia, que procurou bastante a gente, também foi bem combatente nesse sentido, querendo buscar informações,
Mas é assim, a gente realmente busca essa melhora. Causou um certo desconforto porque saiu da zona de conforto de todo mundo, né? Mudou o edital, aquele Ctrl+C, Ctrl+V que vinha acontecendo, ele não acontece mais. Então a gente realmente está querendo pedir e a gente realmente quer fazer fazer essas reuniões, né, Simone? Enfim, a gente tem interesse sim em debater isso para que o ano que vem o nosso processo ele seja ainda mais liso do ponto de vista de evitar fraudes, como o próprio vereador falou, né, na fala Que é dele. bom saber que vocês terão essa flexibilidade na hora de acolher, né, que é uma preocupação do pessoal que apoia o Taubatiana, a Taubatiana na hora de inscrever, o pessoal do gabinete do vereador Douglas, que trabalhou tanto apoiando nesse sentido. Aí a pessoa não enviou, aí vai precisar enviar. Legal saber que vocês terão, então, aqui esse compromisso público de solicitar este documento posteriormente, caso a pessoa não tenha enviado e tal. Mas que isso aconteça dessa vez, que a gente possa melhorar para o próximo ano, porque isso traz insegurança, falta de clareza, e é melhor que vocês se livrem de critérios pessoais que vocês tenham que resolver para ter essa tranquilidade no documento, né? Obrigada. Agradeço, vereadora Lorene. Registrar sua presença da Cíntia, assessora parlamentar do vereador Guará. Só para registrar, assim, não está Ctrl+V, Ctrl+C todos os anos não, viu, gente? Porque a gente está debatendo esse mundo desde 2013, eles não têm noção. E cada ano, vou lançar um desafio, que o ano que vem vai ter mais dificuldade. Nós vamos ter outros problemas. Então, todos os anos, eu falava com a Simone aqui, cada vez mais deixar claro esse processo, porque a gente passa, né? Ninguém é profissional vereadora eternamente, ninguém é profissional diretora eternamente. A gente passa por aqui e a nossa contribuição é que isso cada vez mais fique claro e que a população possa ter acesso a essas informações e que vá essa bolsa realmente para quem precisa dessa bolsa. Simone. Só esclarecendo que quando nós montamos esse novo edital, nós tivemos um olhar de, assim, inclusive nos reunimos com algumas assistentes sociais que já fazem as visitas nos anos anteriores, já fizeram as visitas, ou seja, elas têm expertise de entender o que deve constar para chegar a esse grau de carência. E o gás foi mas não está na lei. Mas, assim, a vereadora, que é extremamente legalista e segue o que está na lei, sabe que um edital, ele é um instrumento de direito administrativo que a gente tem de fazer um processo seletivo que atenda ao interesse público. Então, eu tenho que me nortear pela lei, mas eu posso acrescentar mais que atenda o interesse público. O que a gente pensou? Mais despesas aumenta o quê? O grau de carência. Então, o gás foi nesse sentido. Mas vocês colocaram o gás, mas não está na lei. Que problema tem? Se o conselho entendeu que o gás é importante para compor aquelas despesas essenciais daquela família e que vai aumentar o grau de carência, assim nós procedemos. Tá? Acho excelente. Mais uma vez, acho que reforça aqui o nosso grupo de estudo para pensar em todas as condições, porque a dificuldade de se avaliar, que já foi colocada pelo vereador Douglas, vai ser um desafio. Eu sei das melhores intenções de vocês, né, de todos os funcionários, em atender o serviço público, a população. Mas, às vezes, mesmo querendo fazer o melhor para ajudar, a gente acaba criando um problema, o que né? nós vamos ter um olhar, enquanto eu falo, enquanto conselho, nós vamos ter esse olhar mais apurado, no sentido de quando eu vou usar o termo que os meninos, o Oswaldo e o Lucas falam, correr a lista e chegar no montante de 20%. Os contemplados com custeio, nós vamos tomar o cuidado de olhar essa questão, não é histórico, a lei não fala em histórico, ela fala em documento comprobatório hábil. Então, nós vamos tomar esse cuidado. Desses 20% que foram contemplados dentro do custeio, nós vamos tomar esse cuidado do conselho. Instituição de ensino particular e pública, privada, pública. Presidente, vereador, eu quero fazer uma colocação a respeito do gás também. Um esclarecimento, na verdade, né? Eu nem vou entrar no mérito do dever de cada cidadão de pedir sua nota fiscal e de tudo isso, porque a gente não está em discussão. A pessoa que não apresenta os gastos com gás, ela se auto-prejudica.
Se ele não tem esses comprovantes, o CIMUB não está penalizando ele se ele não tem ele não apresenta. Pelo contrário. Claro, entendeu? Então, se ela não apresenta isso, então, com certeza. Isso, então é isso que eu queria esclarecer. Na verdade, a gente não está prejudicando, a gente quer ajudar, né? A gente, né, com perdão da palavra, talvez esteja fazendo uma tempestade em copo d'água, como diz o ditado, porque a pessoa está se auto-prejudicando nesse sentido. Se ela não apresenta esses gastos, não corre atrás de pegar uma despesa no... Porque se eu compro gás num determinado local, a pessoa me conhece, eu falo, olha, tem como você emitir a nota daquele gás que eu comprei no dia tal e assim por diante? Não vejo nenhum problema quanto a isso. Então, se ela não apresenta, quem está se prejudicando é ela mesma. Mas assim, só para... eu acho justo, tem que realmente, as pessoas têm que... Eu peço nota fiscal paulista de tudo. Até sinto falta quando eu não peço. Mas você chegar num estabelecimento, pedir uma nota fiscal de 3 meses atrás, você já está cometendo um crime, porque ele não pode emitir essa nota fiscal de 3 meses atrás. Né? Então assim, você tem que pedir a nota fiscal daquele mês. E nenhum estabelecimento vai mentir. Mas a gente aceita um recibo, vereador. Esse é o problema, né? A gente aceita um recibo. A gente aceita um recibo. Se aceitar um recibo, ok, mas... É um documento hábil, um recibo de um comércio devidamente inscrito, com seu CNPJ, inscrição municipal, seja lá o CNAE que ele está excluindo, que ele está exercendo, quer dizer. Então, de verdade, a gente não vê nenhum problema quanto a isso. Realmente surgiu dúvida, mais uma vez falando, saiu da zona de conforto, né? É algo novo, então que gerou dúvida, a gente discutiu bastante esse assunto, né, Douglas? E aproveitando aqui para falar também um pouquinho de mudanças para o ano que vem, quando da primeira ligação do vereador para mim, a gente, como de fato a Simone estava de férias, mas passou todas as incumbências para a gente, então a gente está bem alinhado nesse sentido. Qualquer um pode responder pelo CIMUB, tanto eu quanto ela, com todo o conhecimento necessário. Quando a gente conversou, vereador, eu já tinha identificado, e isso já consta em pauta da nossa secretaria, a alteração da Bolsa Custeio, onde a pessoa vai ter que prestar o serviço para a cidade de Taubaté. Porque hoje ela não presta, né? Então, na modalidade custeio, vai haver essa mudança. Então, se você se formou em medicina, você vai cumprir, ou você vai assumir o compromisso de prestar serviço para a cidade de Taubaté. O quanto de hora e como que vai ser, a gente ainda não entrou nesses pormenores, mas essa mudança, que o senhor já bem levantou aí no começo, eu acredito que o senhor deve ter se recordado da nossa conversa, ela já vai acontecer para o edital do ano que vem, tá? Simone, só uma outra colocação, depois eu já quero passar também lá para a senhora Marlene, e também o senhor Mauro, é o seguinte, nós temos um problema, Simone, da questão, eu acho que a gente precisa discutir isso, não sei se é com o Dr. Sampaio, eu não sei se porque teve uma recomendação do Ministério Público e a gente precisava conversar a carência do aluno de medicina. O pai é metalúrgico, trabalha, a gente tem um caso aqui, o pai é metalúrgico, ganha R$5.030. Quem tem um filho em medicina sabe que eu estou falando que R$5.000 não dá para manter um aluno de medicina. Na verdade, se você ganha 7 mil, você já está devendo já, né? Se você ganhar 7 mil reais, se tem um aluno em medicina, já está em débito já. O problema é que o edital e a lei diz o seguinte, que é 5 salários, na verdade o edital do CIMUB fala que 5 salários mínimos. Eu já tinha feito uma indicação ao CIMUB que pudesse refazer esse valor para os alunos, por exemplo, do curso de medicina. Por quê? Porque a carência, você vai falar, nossa, mas por que ele faz medicina, né? As pessoas perguntam isso para mim até. A carência de um aluno de medicina é diferente da carência de um aluno que faz pedagogia, faz letras. Até porque quem ganha uma renda de R$5.000 para fazer um curso de letras, ele consegue pagar, né? Ele não precisa de uma bolsa de estudo, porque o curso custa R$1.000. Agora, o filho que está lá, ou a pessoa mesmo que vai cursar, ganha R$5.000 de salário. Medicina custa R$6.700 da Universidade de Taubaté. Esse aluno já está carente, já está devendo na praça R$1.700. E como é que a família vai sobreviver? Então, assim, a gente precisa, não dá para tirar uma fotografia e falar, tem que ser isso. Não dá. Isso está engessando o CIMUB e fechando as portas para os taubatianos que querem a bolsa de estudo. Esse pai
que é metalúrgico aqui da Volkswagen em Taubaté, o filho ficou fora por causa de R$30. Ele ganha um salário de R$5.030. Então, assim, a minha preocupação sempre é a fotografia daquele momento. A fotografia é muito bonito falar, nossa, mas a pessoa que ganha R$5.000 tem condições de pagar a faculdade. Não tem condições de pagar a medicina. Não tem. Até porque o aluno de medicina não pode trabalhar. Infelizmente, ele tem que ficar lá até o 6º ano. Quando ele vai para o 6º ano, então é pior, porque daí ele só fica no hospital. Então, não dá para tirar uma foto e dizer que todo mundo tem que ser igual. O aluno de pedagogia, de letras, de história, de outros cursos, tratar de forma igual. Então, o que a gente está pedindo, eu venho pedindo, eu estou fazendo esse pedido até público, que a gente possa deliberar dentro do conselho essa particularidade do curso de medicina. Porque se esse pai, essa família tiver uma renda de R$7.000, ele não vai conseguir manter esse filho na medicina. 7 mil. Então, a gente precisa rever, porque hoje o aluno pode até, no máximo, R$4.700. São 4 salários. R$4.900. R$5.000. No máximo, esse aluno pode ter de renda familiar. Mas se o pai tiver uma renda de R$6.000, ele está fora do processo. Que é uma judiação muito grande. Porque esses alunos são de Taubaté. Com certeza a família se sacrificou muito para esse aluno fazer um cursinho, estudar numa escola boa. Então, infelizmente, e olha, tem aluno que formado no Ezequiel, eu acho que esse garoto que veio aí, o menino é formado no Ezequiel, vai ficar fora do processo por causa de R$30. Na verdade, já ficou fora, o pai saiu daqui chorando. Então, se não tem condições, a gente precisa flexibilizar isso, vereadora Lorene, porque a particularidade do aluno de medicina tem que ser levada em conta nesse momento. Simone. Vereador, dando continuidade nessa colocação do senhor, nós recebemos agora em janeiro uma demanda que veio do gabinete para a gente atender um caso bem parecido. O pai tem uma renda bruta de R$10.000, paga R$2.000 de financiamento do apartamento, é o único bem de família que ele tem, financiamento de um carro, e o filho já está no 2º ano de medicina, em débito com a universidade o 1º ano inteiro, 1º e 2º semestre. Aí ele falou, olha, mas eu não estou conseguindo nem tirar o NIS. Aí eu fui verificar, eu já sabia que o teto do NIS, você não consegue tirar o NIS se você ganha mais que R$ 99.999 ano. Então, o Gerson dividiu agora aqui pra gente, você tem que ter uma renda bruta de R$ 8.333,25. Isso é um cálculo que o governo federal fez. Então, o governo federal entendeu que quem ganha isso, acima disso, não tem direito a acessar benefícios de transferência de renda, baixa renda. Ele é considerado baixa renda. Então, esse pai, ele, por um pouquinho, ele não conseguiu tirar o NIS, porque ele ganha líquido bruto 10 mil e alguma coisa. O governo federal, para você tirar o cadastro único, que é o NIS, você tem que ter essa renda anual. Tá? Aí o pai saiu desnorteado, ele falou, poxa vida, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade de medicina, tá tudo dificultoso, o FIES, como é que eu vou fazer? Aí nós nos reunimos, a Andréia é a nossa chefe de governo, a nossa chefe, eu, Gerson, Andréia, para discutir esse assunto. Eu quis levar, porque foi uma coisa que eu falei, olha, talvez nós tenhamos que fazer alguma coisa na legislação para diferenciar o curso de medicina. Mas aí, vereador, a Andréia fez uma colocação que, todos nós, na verdade, se o CIMUB é para atingir o taubatiano que tem uma renda per capita, a família baixa, que vive vulnerabilidade social, senão, o senhor está entendendo? Qual é o objetivo do CIMUB, da existência do CIMUB? Que quando aprovou essa lei lá atrás, não era atender aquele aluno com grau de carência elevado? Então, isso tem que mesmo que nós temos que nos reunir e discutir, porque qual é o objetivo do CIMUB? Eu entendo que aquele menino talvez não vive vulnerabilidade social. Esse caso que nós atendemos,
Eu vivencio isso na minha família. A minha sobrinha estuda para passar em curso de medicina há 2 anos. Minha irmã é funcionária, servidora pública municipal, professora aposentada. Ela vai ter condição de pagar? Não. Tá? Mas ela falou, eu vendo a minha casa e vou morar de aluguel. Enfim, porque... Entendeu? Então, a gente tem que colocar na balança o que nós vamos querer atingir. Porque a Bolsa de Medicina, o vereador bem sabe, que tem um conhecimento aprofundado de CIMUB, consome muito também do nosso orçamento. Né? Então, a gente tem que colocar na balança o que queremos. Né? Fazer alguma coisa na lei que atenda esse público ou vamos deixar como está, para atender mais gente que vive vulnerabilidade social. Então, e aí fica um questionamento que eu acredito que nós vamos ter que mesmo nos reunir com a Comissão de Educação da Câmara para a gente chegar a um consenso, né? Fazer uma audiência com a participação da população, enfim. E assim, presidente, acho que a gente realmente fica mais um ponto aí a ser discutido lá pela gente, né, Simone? A questão dos R$5.800. Se o NIS deixa que a pessoa tenha um salário um pouco mais elevado, por que não nós analisarmos a possibilidade de subirmos o teto do CIMUB? Não estamos falando mais de NIS, estamos falando do CIMUB, né? Agora, para essas pessoas que ganham mais de R$100 mil ano, aí realmente a gente não vai ter como fazer, porque ele não consegue inscrever no NIS e é uma condição do governo federal. Então, esse delay entre os 5.800 e os 8.300, a gente pode analisar em subir, ou quem sabe equivalar esses dois valores, que é perfeitamente discutível. Então, fica mais esse ponto que a gente vai levar para a discussão para o ano que vem, tá bom? Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Vou passar aqui para a Marlene fazer as perguntas, porque ela pode ter mais perguntas para alguém da mesa, e depois o senhor Mauro, daí eu vou passar para a nossa pró-reitora, que inclusive estou conhecendo ela hoje, professora da Universidade de Taubaté. Marlene. Boa noite. Doutora senhora Simone, a senhora disse para preencher um requerimento para a prorrogação Qual a possibilidade disso? Da prorrogação para a inscrição? Sandra, a gente não conseguiu ouvir bem, mas a gente já estava conversando lá fora, eu acho que eu sei, eu posso ajudar a senhora agora um pouquinho. Essa é a mãe da nossa munícipe aqui de Taubaté, que passou em medicina e foi chamada na segunda chamada da Unital, né? É isso. É perfeitamente possível que a senhora faça esse pedido para o conselho, né? Para que a gente possa analisar, pode fazer na segunda-feira, dirigido ao CIMUB, algo muito simples, comprovando que a sua filha foi chamada e conta a história para a gente. A legislação permite que a gente faça isso, né? E isso também pode contribuir, e como de fato vai contribuir, para que no ano que vem a gente possa contemplar essas possibilidades no próprio edital. Então a gente pode abrir um item para falar para aqueles alunos chamados na lista de espera da Unital, enfim, de qualquer curso conveniado com o CIMUB, para que a gente estenda esse prazo do dia 31, que foi sugerido inclusive pelo presidente aqui da mesa, para até o final de fevereiro, sabe? Uma coisa assim é perfeitamente possível, porque esse delay que a gente vai ter do dia 31 até 31 de janeiro, até o final de fevereiro, é uma hipótese, né? Uma hipótese só que a gente está falando aqui, não vai atrapalhar em nada o nosso processo, porque a gente está em fase de analisar a documentação, vão acontecer todas as visitas que vão ter que acontecer, então é perfeitamente possível. A gente tem que frisar também, não é uma garantia de que a sua filha vai ser contemplada com uma bolsa, porque existe mais pessoas e vão ser classificadas de acordo com o grau de carência. Mas eu quero que a senhora faça esse pedido para a gente tentar solucionar esse problema.
Então, há possibilidades. Há possibilidade. A gente só precisa só documentar isso para a gente, né, Simone? Para que a gente possa analisar no conselho de forma bem rápida, para que a sua menina, se ela conseguir a bolsa, não perca a oportunidade. Tá bom? Tá ok, obrigada. Boa sorte. Agora o senhor Mauro Pereira, estudante de jornalismo da Unital. E também quero agradecer ao senhor Emerson, que é conselheiro que faz presente aqui. Emerson, já fui do conselho do CIMUB, não é fácil. Então, boa gestão lá, participação, e a gente confia no seu trabalho. A vereadora Lorene milita muito nessa questão dos conselhos aqui nesta casa, porque aqui a demanda é grande. As pessoas acham que a gente tem pouquinho serviço aqui, mas tem uma demanda grande. Mas quem milita mais a questão dos conselhos é a vereadora Lorene, e eu fico muito feliz de cada vez mais o CIMUB se concretizar como conselho deliberativo, a participação realmente da sociedade nas políticas públicas do município. Mas faço um registro que a vereadora Lorene tem se empenhado para que os conselhos tenham cada vez mais voz. Muito obrigado, viu? Lembrando, quem é do conselho não ganha nem um centavo, né, Mauro? Faz por cidadão e compromisso com a cidade. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de saber o seguinte, sobre a extensão, se existe possibilidade de extensão de prazo para a Bolsa, e se vai ter aumento de bolsas. Se sim, quantas? Se não, por quê? Caso não tenha. Bom, para o processo seletivo, realmente ele se encerrou no dia 31. Para os casos daquela família, daquela senhora que acabou de passar aqui, existe sim a possibilidade que o edital nos permite, a lei nos permite fazer. E, infelizmente, para esse ano não existe a possibilidade de extensão desse prazo de inscrições. Para os próximos anos, sim. Para os próximos anos a gente pode estudar uma extensão desse prazo, ao invés do dia 31, conforme sugerido até pelo presidente, até a primeira semana de fevereiro, ou algo do tipo. Você também está na mesma condição dela, de lista de espera, esperando para ser aprovado? Ainda não. Não? Então tá. E respondendo a sua pergunta do valor, a verba para novas bolsas realmente para esse ano ficou em R$1.200.000. Pode ser que para o ano que vem isso aumente, como de fato vem aumentando anualmente. São 6.250.000 para manutenção das bolsas já existentes e das novas bolsas, que são esse valor de 1.200.000. Muito obrigado. De nada. Obrigado, Mauro. Passa agora a palavra para a nossa pró-reitora, que tem umas perguntas que ela tem que fizeram para ela. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e partilhar com vocês essa construção. Eu acredito muito nisso. Eu acho que esses momentos eles avançam, né, no sentido de que a gente consegue adequar diferentes necessidades e sempre com esse objetivo de cada vez mais, né, dar o acesso a pessoas ao ensino superior. Então, a Pró-Reitoria Estudantil, ela tem no seu escopo essa premissa, né, essa atribuição de dar condições de que isso aconteça. E dentro desse processo do CIMUB, eu assumi a Pró-Reitoria Estudantil em novembro de 2018 e participei desse processo do edital e das inscrições dos alunos agora mais perto pela primeira vez. Então, a gente tenho certeza, né, que o nosso acolhimento ali na Pró-Reitoria Estudantil, com toda a assessoria, com todos os nossos servidores, foi justamente no sentido de dar todas as informações necessárias para que os nossos alunos conseguissem se inscrever nesse processo para garantir a sua permanência na universidade, no ensino superior, com esse apoio, né, muito importante e fundamental
do CIMUB. Para que vocês tenham uma ideia, né, a gente teve aí a informação de que na Universidade de Taubaté, o número de inscritos no site da Prefeitura Municipal de Taubaté, no nível da graduação, foram 556 inscritos, e no nosso colégio Unital, 15 inscritos nesse processo. Mas documentos entregues na Universidade de Taubaté, no nível da graduação, foram de 285 documentos entregues, né, processos entregues, e no Colégio Unital, 2. Nessa diferença, né, a gente percebe algumas dificuldades, entre elas, né, a questão mesmo do NIS, né, e também do comprovante da zona eleitoral, que a gente entende e considera a importância disso nessa regulação desse processo, na importância de ser um processo limpo, transparente, honesto e realmente atendendo às necessidades de vulnerabilidade, e isso é fundamental, né? E a gente assim faz uma menção mesmo de satisfação com relação a essa condição, mas a gente sabe que, de fato, isso foi uma dificuldade. Acho que a questão mesmo a gente teve também relatos de chegarem cedo, ficarem muito tempo na fila. A gente também sabe que o brasileiro deixa as coisas em cima da hora, então também nosso apoio foi, olha, não deixe para o último momento, né? O NIS demora de 3 a 8 dias úteis. Quando você traz o documento aqui, nem sempre ele está com todos os documentos exatamente o que precisa ser, então venha com antecedência, a gente ajuda a ajustar o que é necessário, a corrigir o que precisa ser corrigido. Então, toda a nossa assessoria foi nesse sentido, justamente para dar condição de que o nosso aluno pudesse se inserir nesse processo e poder participar, então, do CIMUB. A gente também percebeu uma dificuldade no entendimento do edital, no entendimento da ficha de inscrição, e deu o apoio necessário, mas vejo que é algo que já está nessa intenção aqui de melhorar esse processo. E ser melhor, né, é algo que é constante, que é uma busca a todo momento, e é por isso que a gente se reúne, é por isso que a gente faz esses encontros, e isso é necessário, né? Bom, vou responder aqui algumas perguntas e vou começar pelo documento, né? Já venho falando do documento, a colocação que foi trazida aqui nessa audiência com relação ao histórico financeiro, né? O histórico financeiro que a gente tem na Universidade de Taubaté, ele traz, na verdade, duas solicitações do edital num mesmo documento. Então, provavelmente é por isso que tenha sido colocado para a aluna esse documento para que ela trouxesse na sua inscrição, que é o comprovante de matrícula e o comprovante com gasto com estudo. Mesmo que ingressante, porque ingressante ela acaba comprovando que está matriculada e o valor da mensalidade. Então, no mesmo documento que é da universidade, que chama histórico financeiro, ela tem esses dois outros documentos solicitados pelo edital. Então, tenham a certeza que toda a nossa solicitação, ela sempre vai de encontro a facilitar para que o aluno leve a nós, né, toda a documentação exigida pelo edital. Então, por isso que provavelmente o histórico financeiro foi apontado ali como um documento para ser entregue. O vereador Douglas me fez a pergunta, né, com relação aos alunos, a rematrícula, né? Nós, em 2018, tínhamos 8.500 alunos formados do ano passado, saíram da universidade 2.500, e hoje a gente tem um cenário diferente, né? Então, ingressantes no ano de 2019, 1.568 alunos, precisamente,
e rematriculados, no total, a gente tem 6.731 alunos e a se matricular, né, ainda 1.095 alunos. Então, realmente, existe ainda muitos alunos que não efetivaram a sua rematrícula. O principal motivo é mesmo o financeiro, né? A gente está num momento delicado do país, a gente percebe que as pessoas ainda estão sentindo um pouco como será, né, esse governo, essa nova gestão. Então, talvez isso tenha esse reflexo, né, nas rematrículas. Todos os nossos esforços, enquanto até pró-reitoria estudantil, mas não só a pró-reitoria estudantil, toda a gestão da universidade no sentido de apoiar, né, os processos de rematrícula. Então, a gente tem outras modalidades de bolsas dentro da universidade. Então, na medida do possível, dentro da nossa condição de estabilidade, sustentabilidade econômica, financeira, né, dentro do nosso orçamento, a gente possibilita, né, que esses alunos permaneçam conosco, mas a gente sabe, né, que existe mesmo uma dificuldade financeira dos alunos em continuar no ensino superior. Com relação especificamente a essa questão da aluna, né, de medicina, a gente seguiu o edital, a aluna também nos procurou na pró-reitoria estudantil, porque a informação a ela dada pelo município, né, pelo pessoal ali do CIMUB, foi que a gente ainda estaria, isso é o que a aluna nos trouxe, né, que a gente ainda teria como receber a documentação, porque a Unital entregaria esse documento até dia 14. Então, uma parte é verdade, a gente ainda tem esse prazo de entregar toda a documentação das inscrições até o dia 14 de fevereiro, mas as inscrições no processo do CIMUB encerraram-se no dia 31 de janeiro, e isso é previsto no edital. Então, a gente não pode aceitar, a gente estaria contra o edital, né, se a gente aceitasse uma documentação fora do prazo. Se vier um documento oficial, né, obviamente que a gente vai encaminhar o processo, acatar e encaminhar. Certamente isso abre um precedente, né, provavelmente outros podem estar nessa mesma situação, e se houver também um encaminhamento oficial, a gente acolhe, faz contato com o aluno, recebe a documentação e encaminha para o CIMUB sem qualquer problema. E acho valorosa, né, louvável, né, esse acolhimento e pensamento de que para o próximo ano que a gente tem então um prazo a mais, considerando essa segunda chamada, considerando esse prazo de matrícula que se estende. Então, é isso que a gente está aqui se propondo, né, a construir coletivamente, sempre acolhendo as demandas e sempre facilitando esse processo de inserção no ensino superior. A gente sabe o quanto isso muda a vida das pessoas, transforma a realidade da pessoa e da família em termos de inserção social, em termos de qualidade de vida. Então, tenho a certeza que a Universidade de Taubaté, ela apoia todo esse processo e está aí à disposição para todas as necessidades que forem demandadas, né, a nós. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço a nossa pró-reitora estudantil, que eu vou atormentar bastante esse ano lá. Bem-vinda. Já falo para o munícipe, o Mauro, que é nosso aluno, se é aluno da Universidade de Taubaté, já pode procurar a pró-reitoria, porque tem outros programas de bolsa na universidade, são muito bons. Inclusive, a gente tem uma rádio, a Rádio Unital, você deve conhecer, tem bolsas de estágios. Eu acho que a universidade é uma instituição muito séria e tem apoiado muitos alunos no sentido de dar oportunidade.
A Unital é a universidade que tem um programa de bolsa único. Se você pegar lá, tem bolsa estágio, tem bolsa atleta, 10 modalidades de bolsa. Então, assim, a gente já fala para o final procurar a professora, já vai pegar o contato, que tem essa possibilidade. Parabéns para você aí nessa nova jornada sua. Quero agradecer a todos os componentes da mesa. Passo a palavra, então, para os encerramentos finais, para Simone, o Gerson, o senhor Mário aqui representando o Colégio Tableau, e a nossa professora doutora Mayra, nossa pró-reitora estudantil, que vai receber muitas visitas minhas esse ano. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar esclarecendo essa nova memória, os novos tempos dessa nova diretoria. Nós estamos com uma incumbência também árdua, acho importante falar. Eu e o Gerson estamos reestruturando, vou usar a palavra que o prefeito sempre fala, oxigenando o CIMUB, porque nós temos que ter em mente que não é só trabalhar agora no momento da concessão. Nós temos também que depois um segundo momento, que é o processo de cobrança das bolsas financiamentos, porque é recurso que volta para o fundo para a gente conceder mais bolsas, né? Então, nós estamos estruturando desde os arquivos, autuando todos os processos, criamos um fluxo de andamento do processo dentro da prefeitura, para que a prefeitura não perca esse direito, né, de cobrança, que não haja renúncia de receita, enfim. Então, nós estamos com um trabalho árduo para 2019, esse período de início de primeiro semestre, nós vamos nos dedicar mais à concessão, mas no segundo semestre, dar andamento e acompanhamento sistêmico do processo de cobrança, enfim. Nós estamos reestruturando também o CIMUB. Tem muito dinheiro para receber. Muito. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bom, eu queria também agradecer. Realmente, o que a Simone falou é de extrema importância, afinal de contas, a gente está falando de um fundo onde o dinheiro ele tem que voltar, porque senão o fundo vai morrer, né? Não, a prefeitura não tem como ficar destinando verba a fundo perdido, e a quantia, como vocês mesmos podem ver, é considerável, e a solicitação do nosso prefeito pessoalmente para a gente é de que a gente deva atender o maior número de bolsas que a gente consiga. Então essa realmente é a intenção, o dinheiro está aqui, é para ser gasto com isso, com educação, que ele leva muito essa questão de suma importância, não só para ele, mas a gente também entende que sim. E agradecer, vereador, a oportunidade e dizer que essa questão dos munícipes e de quase todo mundo deixar tudo para a última hora, acho que com essa comissão de educação que a gente vai estreitar esses laços esse ano e para o ano que vem, a gente podia fazer uma campanha juntos, né? Assim, afinal de contas, toda a sinergia ela é bem-vinda entre Câmara e Prefeitura, é para um bem maior. Então, a gente poderíamos pensar em uma campanha chamando a atenção lá para o mês de setembro, outubro, novembro. Olha, vai começar o processo, vamos correr, o edital já pode ser disponibilizado ainda aqui, pré-disponibilizado, porque ele não tem por que mudar muito, né? Em outubro do ano que vem já está com o edital novo pronto, com essas alterações, enfim, com todas as melhorias, onde a gente vai ter discutindo isso junto com essa comissão. Então, eu acredito que realmente vai ser uma era bem frutífera, a gente vai colher bons frutos com isso. Obrigado pela oportunidade. Só agradecer mais uma vez a oportunidade, estou à disposição, né, a Universidade de Taubaté aberta a todos e muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite, obrigado pela participação, né, por estar aqui presente, representando o Colégio Tableau, parceiro, né, perante CIMUB, agradecer ao vereador o convite, né, e nós estamos de portas abertas, né, temos vários bolsistas e a procura, e a gente sempre trata com muito carinho. São pessoas que buscam a realização de um sonho profissional, né, então a gente sabe de casos e casos de sucesso. Então, a escola está pronta para apoiar no que for necessário. Tenho certeza disso, Mário, porque eu estive lá num evento, inclusive ano passado, de profissões,
Sim. Achei muito lindo. Quero até entregar uma moção de aplauso ao colégio. Realmente fomentar o conhecimento, fazer com que as pessoas pensem, façam críticas e participem. Participei de um evento ano passado no Colégio Tableau, convidado pelos professores e pela direção. Fiquei muito feliz em saber que realmente a gente tem um colégio desse ponto na cidade que faz com que a sociedade possa participar, porque a sociedade civil também estava lá. Fiquei muito feliz. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Agradecer a todos da mesa, desejar realmente que a gente possa, os assessores, todos aqui também agradecer, a TV Câmara, os nossos assessores, os munícipes aqui presentes, vocês que nos acompanharam pela TV Câmara, e que a gente possa cada vez mais realmente fazer esses debates, como a vereadora Lorene colocou, nós da Comissão de Educação, aí eu incluo o vereador Dentinho, eu, a vereadora Lorene e o vereador Dentinho, decidimos que nós faremos essas reuniões públicas para que a gente possa deixar mais espaço para a população participar desse processo e discutir realmente as mudanças que a gente precisa, né? Então, é uma grande oportunidade que a gente faz com que a gente possa ouvir as demandas, o Gerson mesmo está falando aqui, na metade do ano, envolver as instituições que vão fazer parte para a gente poder divulgar mais o CIMUB, para a gente fazer mais essa participação da população, porque a gente possa chegar nessa situação, por exemplo, no ano que vem, com mais possibilidade de bolsa de estudo, e esses esclarecimentos estejam bem à mão da população, bem perto da população, né? Então, quero agradecer a vocês, mas em nome da Comissão de Educação, que faz parte a vereadora Lorene e o vereador Dentinho, quero falar para vocês, nós vamos publicar no site da Câmara as datas, os horários das reuniões que serão públicas e mensalmente, tá? Então a gente vai fazer essa reunião e as pessoas vão poder vir aqui. Então agradeço você que nos acompanhou pela TV Câmara e também pela internet, e qualquer dúvida também ligue na Câmara Municipal, vem aqui, questione, que com certeza a gente está de portas abertas para atender, que aqui é a Casa do Povo e é aqui que nós vamos fazer as mudanças que nossa cidade precisa. Forte abraço para vocês.